O tema dessa palestra de hoje é o caminho para a recuperação do alcoolismo e será apresentada pelo Dr. Carlos Henrique Costa. O Dr. Carlos é médico cardiologista e inestimável amigo de AA. Ele tem MBA em Ciências da Mente e Liderança Humanizada, com formação em Terapia Cognitivo-Comportamental. Boa noite, Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e estamos muito gratas pela sua participação. Seja bem-vindo sempre. A palavra é sua. Obrigado, Carol. Obrigado, Mila, Cris, Ieda, todas vocês. Obrigado pela honra do convite, pela alegria de estar com vocês, compartilhando um pouquinho das nossas histórias, falando desse caminho. A vida é um verdadeiro caminho, um caminho a ser trilhado. Então, esse é o tema que nós vamos conversar. E, de fato, é uma alegria muito grande. Eu vou falar um pouquinho dessa minha relação especial, o carinho especial que eu tenho com a colcha, caminho para a recuperação do alcoolismo. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar e falar um pouquinho da minha história. Eu sou Dr. Carlos Henrique Costa, sou médico formado há 35 anos. Vocês vão perceber que o tempo passa e a gente muda, não é isso? Então, olha só, a barba branca já está denunciando aí os sinais do tempo, mas é com muita satisfação, com muita honra, orgulho que eu tenho de ser médico. Essa minha missão, às vezes as pessoas falam, se eu não fosse médico, o que eu seria? Eu não seria outra coisa que não fosse médico, porque eu não tenho talento para nenhuma outra coisa. Então, é só ser médico mesmo, e que bom que Deus me deu esse talento, e a minha missão é cuidar de pessoas. Na verdade, eu tinha o sonho de ser médico desde criança. Quando eu tinha 12 anos, eu morava em Campos do Jordão, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero ser médico. E ela, imediatamente, ela falou, olha, então você vai ter que mudar de cidade para você fazer os seus estudos, porque em Campos do Jordão não tinha muito recurso em termos de estudos naquela época, e aí eu fui morar em Taubaté para fazer o colégio, na época, o ensino médio, e me preparar para o cursinho, para fazer o vestibular. E a estratégia deu super certo, eu consegui, em 1984, muitas de vocês e muitos de vocês nem eram nascidos, e eu ingressei na Universidade Federal Fluminense, lá no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sonho de menino, eu tinha o sonho de tratar de pacientes graves. Eu queria andar de ambulância, trabalhar em emergência, pronto-socorro. Eu perdi meu avô, minha avó por doenças no coração. Eu queria salvar todo mundo de doenças no coração, que é a principal causa de morte no nosso meio. E era isso que eu queria fazer, e realizei esse sonho trabalhando em pronto-socorro, emergência cardiológica e ambulância. E já no pronto-socorro cardiológico, eu percebi que eu atendia muito mais pessoas com problemas emocionais, ansiedade, por exemplo, que chegavam no pronto-socorro achando que estavam tendo um infarto ou um derrame e estavam tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, eu fui procurar uma formação em terapia cognitivo-comportamental para eu ter esse olhar mais integral para o ser humano, não olhar apenas o coração, o músculo cardíaco, mas olhar para o coração, no símbolo das emoções, olhando essa pessoa na sua integralidade. Então, fiz essa especialização em terapia cognitivo-comportamental, fui fazer medicina do trabalho, porque eu percebi o seguinte, a medicina do trabalho ela tem um papel basicamente prevencionista. Então, quando eu estava no pronto-socorro, quando eu estava trabalhando na UTI, muitas vezes eu tinha a sensação de que nós estávamos chegando tarde, que nós precisamos prevenir essas complicações, prevenir as doenças, promover saúde. Então, quando a gente fala de saúde, parece que o enfoque é muito mais nas doenças. Não, a gente precisa focar exatamente na saúde. E quando nós falamos de doenças, nós esquecemos muitas vezes das pessoas. Nós precisamos focar nas pessoas e precisamos focar na saúde. Então, fui fazer a medicina do trabalho, que tem esse caráter mais prevencionista. O seguinte, como médico do trabalho, eu tive
o privilégio de implantar um programa de tratamento de alcoolismo, dependência química, na empresa que eu trabalhava. E lá, então, foi que começou a minha história com a AA. E já se vão mais de 20 anos atrás, quando eu fiz, inclusive, uma capacitação em 12 passos de uma comunidade terapêutica, e eu aprendi ali o que eram os 12 passos. E, em seguida, eu fui convidado para participar de um evento num grupo de AA de Várzea Paulista. E lá, então, eu fiquei encantado com a AA. Eu fiquei encantado e eu falei comigo mesmo, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, daqui eu não saio e ninguém me tira. Por quê? Eu percebi o caminho de recuperação, a qualidade da recuperação que as pessoas estavam apresentando ali em Alcoólicos Anônimos. Então, ali começou essa história de amizade, amizade que eu tenho muito orgulho, muito respeito, muita consideração, e essa amizade duradoura de mais de 20 anos. Essa amizade, ela tem, eu vou chamar de um cantinho especial aqui no meu coração, que é Coxa de Retalhos. Eu tive o privilégio e a honra de participar do 4º Coxas de Retalhos em Campinas. Eu não conhecia, para falar a verdade, o Coxa de Retalhos. Mas, chegando lá, eu tive uma experiência de vida que marcou a minha mente e o meu coração para sempre, pelo carinho que eu fui recebido, pela interação que eu tive com aquelas pessoas, particularmente as mulheres alcoólicas. E uma coisa que me chamou muito foi a apresentação das mulheres no início, logo no início do evento. Elas falavam o nome e diziam: eu pertenço à Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O senso de pertencimento, o senso, inclusive, de gratidão do resgate que elas puderam ter a partir da mão estendida da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e aí da união, da reunião dessas mulheres através do Coxa de Retalhos. Então, eu tenho esse carinho especial e também tive o privilégio de participar do 5º Coxa de Retalhos. A participação foi online por conta de algumas dificuldades, idas e vindas, mas nesse segundo evento que eu participei, aí de novo tocou o meu coração e eu cheguei às lágrimas, porque as palavras e a sintonia, a conexão que nós temos é muito forte. Então, eu tenho essa relação muito particular, carinhosa, afetuosa com Coxas de Retalhos. Então, vamos falar sobre o caminho para a recuperação do alcoolismo, porque o caminho é interessante. Eu estava pensando nessa nossa conversa, né? O que é o caminho? O caminho é um lugar de passagem que serve de ligação entre 2 lugares. Então, o caminho ele tem um aspecto físico, que é uma jornada. Você tem um ponto de partida e você tem um ponto de chegada e você tem um percurso que leva a algum lugar. E quando nós falamos do caminho de recuperação do alcoolismo, nós estamos falando de uma doença, que é o ponto de partida. O alcoolismo, o diagnóstico dessa doença é o ponto de partida desse caminho. E essa doença, ela está classificada no CID-10, a Classificação Internacional das Doenças, no capítulo dos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de uma droga, uma substância psicoativa, uma droga lícita, que é o álcool. E a expressão técnica que eu gosto para caracterizar a doença do alcoolismo é problemas relacionados ao uso do álcool. Eu acho que problemas relacionados ao uso do álcool é melhor em termos do diagnóstico. Por quê? Porque é um diagnóstico mais abrangente. Porque as pessoas elas se retraem, se fecham e negam, muitas vezes, quando a gente fala a expressão alcoolismo.
Então, você tem problemas com o uso do álcool. E aí, esses problemas, a própria Organização Mundial de Saúde classifica em intoxicação aguda, uso nocivo, e o último estágio é dependência. Então, isso é importante também, porque quando nós falamos de alcoolismo, normalmente as pessoas se reportam e lembram do dependente. Mas aquela pessoa, aquele jovem, aquela menina, que com 14 anos toma o seu primeiro porre, ela já tem um diagnóstico de problemas relacionados ao uso do álcool. Ela não tem ainda o diagnóstico de dependência, mas já tem um diagnóstico de um problema relacionado ao uso do álcool, e esses problemas vão se agravando, vão aumentando, passando pelo uso nocivo até chegar ao grau da dependência. E quando chega no grau de dependência, o que nós temos é que dois fenômenos estão presentes: a tolerância e os sintomas de abstinência, quando a pessoa tenta reduzir a dose ou interromper o uso. Quando ela tenta ou quando ela é impedida, por exemplo, no caso de uma internação por alguma complicação, e a pessoa, então, interrompe subitamente o uso e entra em abstinência. Essa é a fase mais avançada da doença. Isso é importante a gente pensar, porque quando a gente fala de prevenção primária é evitar o surgimento da doença, a gente precisa ter uma atuação precoce. E aqui, eu acho que nós temos um papel social muito grande, e nós vamos falar um pouquinho ainda mais sobre a questão do ambiente social que nós vivemos, que é um ambiente totalmente facilitador para o uso do álcool, e nós precisamos dar voz para a sociedade, mostrando os riscos, os perigos dessa droga poderosa, perigosa, traiçoeira e sedutora que é o álcool. Nós vamos seguindo nessa jornada, como eu falei, pelo caminho da recuperação, e o ponto de partida é o diagnóstico dessa doença, que é uma doença crônica, progressiva e potencialmente fatal. É muito importante o diagnóstico como ponto de partida na direção da recuperação. Se nós não fizermos o diagnóstico, nós não vamos caminhar na direção da recuperação. E a sobriedade é o ponto de chegada desse caminho. Esse é o nosso destino, esse é o nosso objetivo, esse é a nossa meta, é a sobriedade, é a recuperação, é lá que nós queremos chegar. Mas nós sabemos que do ponto de partida até o ponto de chegada, nós temos uma jornada, nós temos desafios, nós temos pedras no caminho, nós temos caminhos errados, nós temos atoleiro, que eu vou contar essa história para vocês, é uma jornada que nós vamos seguir. Quando nós falamos dessa doença, o alcoolismo, nós temos que entender que nós temos três atores, vamos dizer, dessa doença. Nós temos um indivíduo, a pessoa, que inclusive é geneticamente predisposta para desenvolver essa doença. Nós temos uma droga lícita, que é o álcool, como eu falei, uma droga poderosa, perigosa, traiçoeira, mas sedutora. E nós temos um ambiente social, que pode ser protetor ou facilitador. E aqui eu sempre faço esse paralelo com a questão do tabaco. O Brasil é modelo para o mundo no controle do tabagismo. Nós sabemos o que precisa ser feito, nós sabemos um caminho que reduziu o número de fumantes do nosso país de 35%, quando eu me formei, 35 anos atrás, para hoje, menos de 10%, um pouco mais de 9% de fumantes no Brasil. Nós sabemos esse caminho, como fazer para reduzir dessa maneira dramática que foi o Programa Nacional do Controle do Tabagismo. Por que não trilhamos essa jornada para o alcoolismo? Porque nós vivemos num ambiente totalmente facilitador para o uso do álcool. Hoje, a propaganda do cigarro é proibida. É proibido fumar em ambientes fechados. E o álcool? O álcool não. O álcool é liberado, é permitido. Então, nós precisamos atuar e precisamos levar essa mensagem para a sociedade dos riscos e dos perigos dessa droga lícita. Então, essa doença ela é multifatorial. Nós temos fatores biológicos,
E dentro dos fatores biológicos, nós sabemos o efeito do álcool na mente, que atua no sistema de recompensa, dando prazer e gerando compulsividade. E nós temos fatores sociais, como mencionei, no nosso ambiente social, o uso do álcool é aceito e incentivado, e alguns fatores psicológicos. Por exemplo, o álcool ele tem um efeito de diminuir a censura, de desinibir a pessoa e o indivíduo. Então, aquela pessoa que é tímido, que tem dificuldade de se expressar ou de se relacionar, sob o efeito do álcool, libera a censura, dá a sensação de euforia e a pessoa se sente muito bem. Só que, como eu falei, a substância é uma substância que induz a compulsividade. O indivíduo vulnerável para desenvolver essa compulsividade pela substância, aí surgem, então, os problemas relacionados ao uso do álcool. Inclusive, na fase inicial em que a pessoa experimentou o uso do álcool, ele tem a sensação de quanto mais ele ingerir, mais ele terá o efeito prazeroso e agradável do álcool. Só que o álcool ele tem um mecanismo, uma ação no sistema nervoso que é depressora. Então, em doses baixas, ele tem essa sensação mais euforizante, em doses altas, vai deprimindo o sistema nervoso central, ele sente sonolência, vai chegar, inclusive, a um estado de coma pela intoxicação aguda, porque vai deprimindo o sistema nervoso. Então, é uma droga, como eu falei, extremamente poderosa e perigosa. E tem esses fatores sociais e culturais. Então, eu falo que quando o Cabral chegou aqui no Brasil, ele foi recebido e presenteado pelos nossos índios brasileiros com uma bebida fermentada da mandioca. Em retribuição, o Cabral deu o vinho português, e aí a coisa já começou a estragar desde o descobrimento. Então, tem um aspecto social e tem um aspecto cultural. Nós temos o poder do marketing da indústria da bebida alcoólica, talvez uma das indústrias mais poderosas em todo o mundo, que associa o ideal de beleza, sucesso e liberdade com o uso do álcool. É só reparar as propagandas. São modelos belíssimas, são muitas vezes jogadores de futebol bem-sucedidos, atores, atrizes, que influenciam fortemente do ponto de vista cultural. Nos ambientes sociais, o uso do álcool é aceito e incentivado. Outro dia, eu fui num churrasco de uns amigos da minha esposa. Chegando lá, eles ofereceram para mim um uísque. Doutor, toma um uísque? Eu falei, não, obrigado. Ah, então pega uma cerveja para o doutor, uma cervejinha. Não, não, obrigado, não uso álcool. Ah, então traz um refrigerante. Eu falei, não, você tem água. Então, você já chega e já é recebido com bebida. É recebido com bebida. Então, o álcool, do ponto de vista social, ele é aceito e incentivado. E ele está associado às celebrações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de final do ano, a gente está falando, muitas vezes, de vinho, de champanhe. Quando a gente fala de uma festa popular como o carnaval, a gente está falando de cerveja, futebol associado à bebida. Então, essa questão sociocultural, ela é muito complexa e perigosa, e nós precisamos fazer esse alerta para a população. Álcool é droga, e a droga leva doença, sofrimento e morte prematura. E aí vem, esse é o mau caminho. O mau caminho que a indústria apresenta esse slogan no final da propaganda, dizendo beba com moderação. Olha que enganação, isso é um mau caminho. Isso é uma ilusão. Não é possível a pessoa beber com moderação, porque é portador de uma doença que é caracterizada exatamente pela perda do controle sobre o ato de beber. E a pessoa, o indivíduo, vai sendo progressivamente, cada vez mais, dominado pela substância, chegando, então, no nível de dependência. Mas antes, ele chega naquele nível que ele se interessa muito mais pelo álcool do que pela família, pelo álcool do que pelo trabalho, pelo álcool do que as pessoas que estão confraternizando numa festa. Esse é o mau caminho que é apresentado pela indústria e
pelo marketing que é apresentado, infelizmente, para todos nós. E aqui foi muito interessante, eu coordeno aqui no nosso município o programa de tabagismo. E aí, no nosso grupo, uma pessoa que ela está sem fumar, e ela contou a história dela. Ele usava maconha, tabaco e álcool. E quando nasceu o primeiro filho, ele decidiu parar de usar maconha. Agora nasceu o segundo filho, ele decidiu parar de fumar. E aí, quando ele falou que parou de fumar, parou de usar maconha, eu dei os parabéns para ele, e ele falou, mas eu continuo com a minha cervejinha. E é esse aí, não fala para eu parar, não, porque eu também sou filho de Deus. Ele usou essa expressão. E aí eu assustei, né? Falei, bom, eu também sou filho de Deus e não uso álcool, e não é por ser filho de Deus que nós vamos usar o álcool. Então, isso mostra o quê? Mostra, primeiro, a negação da doença. Segundo, todo o apelo social que fumar hoje é careta, é cafona, é brega. O fumante, ele é muitas vezes criticado e até discriminado, mas do ponto de vista social, o álcool é aceito. E até põe Deus no meio aqui, infelizmente, né? Então, nós temos caminhos errados. O caminho errado é o caminho da doença, do alcoolismo, em que o alcoólico ele busca o prazer da substância, mas ele encontra doença, sofrimento e morte prematura. E aqui, do ponto de vista social, é interessante. Se o uso do álcool é aceito e incentivado na nossa sociedade, a doença do alcoolismo é cercada de preconceito e estigma social, principalmente a mulher alcoólica, que é ainda mais estigmatizada, que é ainda mais criticada, que é ainda mais rejeitada quando ela desenvolve a doença do alcoolismo. E o pior, que a mulher ela é mais suscetível às complicações do álcool. Ela é mais vulnerável à substância do álcool. Então, caminho totalmente errado, a sociedade que incentiva o uso do álcool, mas deixa o alcoólico caído na sarjeta muitas vezes, virando as costas, virando a cara. Olha como, estatisticamente, essa doença é complicada. A ingestão de bebidas alcoólicas causa problemas físicos, emocionais, sociais e econômicos para a nossa sociedade. São 3 milhões de mortes, quase 3 milhões de mortes, todos os anos no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde. Está associada a doenças como cirrose, pancreatite, miocardiopatia. O que é miocardiopatia? O álcool é tóxico para o músculo cardíaco. O coração, sucessivamente sendo agredido pelo álcool, ele pode se dilatar, deformar e enfraquecer. O álcool agrava a hipertensão arterial, causa câncer de boca, câncer coloretal, câncer de mama na mulher. O álcool é cancerígeno. A cirrose alcoólica, outro dia atendi um paciente, veio trazido pelo filho, um dentista preocupado com seu pai, e o diagnóstico foi cirrose, uma doença causada pela intoxicação alcoólica crônica e irreversível. Em aproximadamente 2 meses, esse paciente veio a falecer. Triste, triste fim de quem caiu nessa armadilha da indústria, caiu nessa compulsividade da doença do alcoolismo. Aumenta o risco de suicídio, e aqui é interessante, o álcool ele agrava a depressão, e muitas vezes a pessoa ela já tem um transtorno mental, como ansiedade, depressão, bipolaridade, e o álcool agrava ainda mais esse quadro mental, e se essa pessoa tem um pensamento suicida sob o efeito do álcool, ele pode, como o álcool libera a censura, ele pode ter a coragem de tentar o suicídio e muitas vezes consegue cometer suicídio. Também está relacionado à violência interpessoal e doméstica. E aqui também é importante falarmos da vulnerabilidade da mulher para a questão da violência. E o álcool, ele entra dos dois lados. A mulher é mais vítima da agressão pelo homem intoxicado pelo álcool, mas quando a mulher é intoxicada pelo álcool, ela também passa a ser mais vítima de violência doméstica. E
O álcool é responsável por lesões e mortes no trânsito, nós sabemos disso. Tem uma estatística do IML de São Paulo que 70% das mortes no trânsito tem o álcool envolvido. Então, é um acontecimento, um evento dramático para a sociedade, a doença do alcoolismo. Então, vamos seguindo esse caminho, e o caminho aqui, ele não é mais um lugar apenas, mas ele é um meio para alcançarmos um resultado. Nós queremos seguir esse caminho, essa jornada que nos leva não apenas a um destino, mas também a um resultado. O próximo que é a sobriedade. Esse caminho que nós vamos querer seguir e alcançar o resultado da sobriedade. Qual é esse caminho? Então, se tem um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença, o passo seguinte é, obviamente, o tratamento. Eu sempre gosto muito da expressão do cuidado. O cuidado, ele é muito melhor do que tratamento, porque o tratamento ele se refere muitas vezes à doença e não à pessoa. Então, o cuidado, ele se refere à pessoa. E no Manuel Merck, ele tem no capítulo do tratamento do alcoolismo, ele tem essa expressão que eu sempre gosto de falar, porque é o reconhecimento da comunidade científica a importância de Alcoólicos Anônimos. Então, ele diz assim, olha, não existe algo que beneficie tanto os alcoólicos e de modo tão eficaz quanto a ajuda que eles próprios podem se dar participando dos Alcoólicos Anônimos. Então, essa é uma referência mundial, mundial, um reconhecimento da comunidade científica da importância do AA no tratamento da doença do alcoolismo. O caminho da recuperação, que é o destino que nós queremos chegar, que é a sobriedade, passa pelo autoconhecimento. Então, isso é importante. E esse autoconhecimento, ele precisa também passar pelo conhecimento da doença que a pessoa é portadora. É como o paciente com diabetes. O diabético, ele precisa saber que ele tem dificuldade com o açúcar, que ele precisa tomar o remédio nos horários recomendados, nas doses recomendadas, que tem uma série de cuidados que ele precisa ter com seus pés, para não dar o pé diabético em amputação, que ele precisa tomar cuidado com o coração, porque o diabético morre mais de doença cardiovascular. Então, ele precisa conhecer a doença. E aqui também a questão do alcoolismo. Precisa conhecer essa droga, precisa conhecer essa doença, que é uma doença crônica, progressiva, fatal e incurável. Por quê? Porque bastou o primeiro gole para ativar todo o mecanismo de compulsividade. Então, precisa conhecer essa doença. Agora, precisa da autorresponsabilidade. Então, é claro que, até do ponto de vista genético, o alcoólico ele não pode ser culpado pela sua doença, mas ele precisa ser responsável pela sua recuperação. Precisa trabalhar a sua autoconfiança, e esse caminho da recuperação passa pela ajuda mútua. E isso é muito importante, nós vamos reforçar a importância da ajuda mútua daqui para frente. Vamos caminhando nessa jornada, a jornada de recuperação da doença do alcoolismo, e esse caminho para enfrentar as nossas vulnerabilidades e imperfeições. E eu sempre cito esse livro me ajudou muito, porque eu sempre fui muito perfeccionista, cobrando muito de mim mesmo, e achando que, por melhor que eu faça, nunca é o suficiente, nunca sou bom o bastante. E esse livro me ajudou muito nesse sentido. E a coragem de ser imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e buscar ser quem você realmente é. E a Brené Brown, o próximo, a Brené Brown é uma pesquisadora de vergonha. PhD em serviço social, pesquisadora, professora da Universidade de Houston, escritora e uma alcoólica. Uma alcoólica. E aí aqui a gente já percebe, quando eu li esse livro, eu falei, olha, muito do que ela fala parece que eu já ouvi em Alcoólicos Anônimos. E depois, no meio do livro, ela fala
da experiência que ela teve em Alcoólicos Anônimos para lidar com os problemas relacionados ao uso do álcool que ela apresentava. E é interessante nesse livro que ela fala dessa coragem de ser imperfeito, porque as nossas imperfeições geram em nós, o próprio alcoolismo é uma imperfeição, gera em nós a vergonha, a culpa e a desconexão. A vergonha, porque ativa uma crença de que não somos dignos de aceitação, valor e amor. Isso que gera vergonha. E é interessante que a vergonha, nós temos vergonha, não é de nós mesmos, nós temos vergonha da avaliação do outro. Então, é o outro que nos faz sentir a vergonha. É a expectativa da avaliação negativa do outro, que ativa essa crença distorcida de não ser digno de aceitação, valor e amor. E aí vem a culpa, porque a culpa vem de quando erramos, acreditamos que erramos e seremos punidos. E aqui é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa personaliza o próprio erro. E aí vem, com vergonha e culpa, a desconexão. A pessoa se isola. Se ela acredita que não é digna de aceitação, valor e amor, ela não tem coragem de se relacionar com pessoas, até por um mecanismo de defesa. E muitas vezes ela acaba se relacionando com a bebida alcoólica com um mecanismo de entorpecimento das suas emoções desagradáveis. Mas a Brené Brown nos convida a termos a coragem de sermos imperfeitos. Somos todos imperfeitos. Mas podemos melhorar. Podemos melhorar aceitando a nossa humanidade imperfeita, com a coragem de sermos imperfeitos, aceitando a nossa humanidade imperfeita. E aí, com relação à culpa, dando lugar à autocompaixão, amor próprio e perdão próprio. Isso é essencial no processo de recuperação. Essencial no processo de recuperação. Amor próprio e perdão próprio. E no lugar da desconexão, nós vamos desenvolver a sintonia, a conexão com pessoas. E mais do que isso, nós temos a necessidade, a alma humana tem a necessidade de se sentir pertencendo. E é isso que o AA Coxa oferece para as pessoas, oferece para as mulheres alcoólicas. O senso de pertencimento, pertencimento de uma comunidade de mulheres que precisou se unir, que precisou superar as suas dificuldades, o preconceito, a falta de ajuda, para aí sim, através de compartilhar as suas vulnerabilidades, se fortalecer. E aqui é interessante, a Brené Brown fala, com algumas pessoas, você vai conceder o privilégio de compartilhar a sua história. E com essas pessoas, sim, você vai desenvolver vínculo. O que é vínculo? Ponte de aceitação e de amor. E é isso que nós temos aqui em Coxa de Retalhos. Vocês pertencem a esse grupo, a essa comunidade que é ligada a Alcoólicos Anônimos. Esse é o caminho. O caminho em Alcoólicos Anônimos, você gera vínculos. Aqui, as suas feridas são reconhecidas, mas acolhidas e cuidadas. Eu acho que foi a Carol que usou essa expressão do acolhimento da mulher alcoólica, que muitas vezes chega num grupo e que não se sente à vontade, porque o grupo predominantemente é de homens, mas ela precisa ser acolhida. O alcoólico, ele chega com a mão estendida pedindo ajuda, mas no caminho da recuperação, quando ele encontra esse caminho da recuperação, ele se responsabiliza para estender a outra mão oferecendo ajuda. Então, nessa situação, ele não tem mão para pegar o copo e levar à sua boca, porque ele vai estar com uma mão ocupada pedindo ajuda e a outra mão ocupada oferecendo ajuda. Esse é o senso da ajuda mútua. Esse é o caminho que nós vamos trilhar. E aqui é interessante, eu quero fazer uma reflexão com vocês do que motiva o ser humano. O Freud, o Dr. Freud,
ele diz que o que motiva o ser humano é a busca pelo prazer, e nós sabemos que a busca pelo prazer traz inúmeras complicações para o ser humano, gerando várias compulsividades. O uso do álcool, tabaco, outras drogas, compulsão por sexo, compulsão por compras, enfim, várias compulsividades que têm todas elas um ponto em comum: geram prazer, atuam no sistema nervoso, gerando prazer e trazendo inúmeros problemas e complicações para o ser humano. Aí vem um outro médico, que é o Dr. Adler. Ele falou que o que motiva o ser humano é a busca pelo poder, e aí nós sabemos o quanto o poder também é uma desgraça. A busca, a competição pelo poder é uma desgraça na sociedade. Vemos isso a todo instante na própria política, e, infelizmente, é um problema comum do ser humano, a disputa pelo poder. E aí, um outro médico, o Dr. Viktor Frankl, ele contestou o Freud e o Adler. Ele falou: olha, o que motiva o ser humano não é a busca pelo prazer, não é a busca pelo poder, porque isso não satisfaz o ser humano, mas o que realiza o ser humano é a busca pelo sentido da vida. Aí sim, o Dr. Viktor Frankl é um médico que sofreu os horrores da guerra, da Segunda Guerra. Perdeu sua família assassinada. E ele estudou o ser humano naquela condição, totalmente sem a mínima estrutura física e emocional, dos seus companheiros de campo de concentração, e ele viu que algumas pessoas tinham características diferentes. Por exemplo, aqueles prisioneiros que estavam caminhando na câmara de gás para serem executados, alguns mantinham a sua cabeça erguida, mantendo a sua dignidade. E esses tinham um porquê continuar vivos. Então, ele diz: o que motiva o ser humano é a busca pelo sentido da vida, e esse é um ponto muito importante que nós precisamos deixar muito claro para a gente mesmo: o que nós estamos fazendo aqui, qual o caminho que nós estamos seguindo e onde queremos chegar e com quem queremos caminhar nesse caminho que é a vida. E aí, o Bill e o Dr. Bob nos apresentam o caminho da ajuda mútua, que é o caminho da recuperação. O caminho da ajuda mútua, que é o caminho da recuperação. E aí vem a metodologia, o método de AA dos 12 passos. Esse caminho de transformação pelo amor e pelo serviço. Que sensacional, que extraordinário essa metodologia que a gente precisa aplicar. Olha, o método, ele precisa aplicar. É o que eu falo: olha, o remédio na gaveta não funciona. Tem muito paciente que acha que compra o remédio, deixa na gaveta e está resolvido o problema, né, de tratamento de hipertensão. Não, o remédio na gaveta não funciona. E o método sem a prática não funciona. Então, nós precisamos colocar em prática esse método. Muitas vezes, agora nós temos uma expressão que é obesidade mental. É aquela pessoa que ela estuda, mas não aplica nada. Quer dizer, não adianta você só conhecer, você precisa aplicar. O Paulo Vieira fala: tem poder quem age, mais poder ainda quem age no momento certo e de um modo certo. Então, a gente precisa agir, e aí os 12 passos, são passos de ação. Então, a ajuda mútua no AA tem algumas características importantes. Primeiro, o acolhimento. E aqui, esse acolhimento é tão extraordinário quando vocês falam para o recém-chegado que chega no fundo do poço, que chega, muitas vezes, sem ter apoio da família mais, sem até apoio dos profissionais de saúde que já desistiram, já jogaram a toalha, muitas vezes já perdeu o emprego, o patrão não quer mais essa pessoa por lá, mas ela ouve que é a pessoa mais importante naquela sala, naquele encontro, naquele dia, naquele momento. É o resgate da dignidade dessa pessoa que chega lá nessa situação. Então, esse acolhimento é fundamental. Agora, tem um outro ponto também que me chama a atenção: é o objetivo comum de manterem-se sóbrios, mas tem a palavrinha mágica aí, e
ajudar outros alcoólicos a encontrarem o caminho da sobriedade. Essa palavra é mágica, é essa palavra exatamente que une ação e ação, o amor e o serviço, o propósito e o sentido da recuperação. E é através da linguagem do coração, essa linguagem do coração que nós precisamos divulgar para a nossa sociedade. É a sociedade que está faltando a linguagem do coração, mas o AA mostra o caminho. Respeito, tolerância, paciência e afeto. É disso que nós precisamos. Esse é o caminho da recuperação. Como eu falei, o caminho é o como. O caminho é o como. E eu aprendi na faculdade que, olha, você precisa fazer o diagnóstico da doença do alcoolismo, você precisa prescrever alguns medicamentos e pronto. E não esqueça de falar para o paciente que ele precisa parar de beber. Eu não aprendi na faculdade o como. Como cuidar do paciente alcoólico. Eu aprendi em Alcoólicos Anônimos, que o como é evitando o primeiro gole só por hoje, um dia de cada vez. Então, isso é de uma sabedoria extraordinária que nós precisamos aprender com vocês e levar para fora, e levar lá para aquele alcoólico que ainda sofre. O só por hoje, evitar o primeiro gole. E aqui é interessante que muitas vezes, eu já fui testemunha disso, de profissionais de saúde que falam para o alcoólico moderar, talvez influenciado pela propaganda da bebida. Modera. E aí a gente conhece que o alcoólico ele não tem essa capacidade de moderar. E quando o médico fala isso, é exatamente tudo que o alcoólico quer ouvir, que ele pode continuar usando a sua droga, que é o álcool. Agora, nós temos pedra no meio do caminho. No caminho da recuperação, nós temos pedras que dificultam a recuperação, como o orgulho, a negação, isso é terrível, a arrogância, o egoísmo, a minimização e as desculpas. E é interessante, por isso que uma pessoa vai falar que é filho de Deus. São pedras no caminho, é a negação da doença. É o orgulho, é achar que sozinho dá conta. Essas pedras dificultam o caminho. E temos ainda um atoleiro no meio do caminho. E aí eu vou contar essa minha história. Essa fotografia que vocês estão vendo aí é um carro que nós alugamos quando fomos passar férias em João Pessoa. E esse do lado do carro é meu filho. Eu estou lá dentro do carro. Então, o que aconteceu? Nós chegamos numa praia em João Pessoa e aí essa praia não está legal, vamos para a próxima. E de fato, estava meio deserta, um lugar estranho, não gostamos. Aí meu filho falou, posso levar o carro, pai? Pode levar. E o Waze nos mandou para um caminho alternativo. E chegando nesse trecho, nós nos deparamos com esse atoleiro. Aí meu filho parou antes e falou, pai, você acha que dá para passar? Eu falei, dá, vai para frente. Aí eu só falei para ela, eu vi um colega passando no terreno com lama, e ele fazia assim com a direção, não pode acelerar muito para você não derrapar, e a gente passa isso sem problemas. Bom, meu filho entrou e atolou. Aí eu falei, mas você tinha que fazer assim. Ele falou, mas eu fiz, não deu certo. Eu falei, então deixa comigo, eu vou fazer. Aí eu fui, entrei no carro, fui fazendo assim, nós conseguimos andar um pouquinho mais, mas ficamos mais atolados. Quanto mais eu mexia na direção e acelerava o carro, mais o carro atolava. E aí, bom, agora atolamos, agora tem que pedir ajuda. Aí fomos lá, voltamos na praia, pedir ajuda, a pessoa falou, olha, onde vocês atolaram lá é difícil tirar mesmo, toda hora cai um carro lá. E aí você tem que pedir para o seu Zé, que tem um caminhãozinho, ele vai lá e puxa o senhor. Aí chegou o seu Zé. Aí combinamos o preço com o seu Zé, né? Primeiro, né? Ele não ia fazer isso de graça. E aí a corda que o seu Zé trouxe estava curta. O que o seu Zé fez? Ele foi chegando com o caminhão perto do carro, amarrou a corda, e aí o que aconteceu com o seu Zé? Atolou o caminhão. Aí ficou o caminhão do seu Zé e eu atolado. Os dois atolados.
E aí, desde o princípio, quando o seu Zé chegou, a corda não era adequada, o caminhão não era o caminhão apropriado para aquilo, eu falei com o próprio seu Zé e meu filho, falei, vamos chamar um guincho. E aí eles falaram, vamos tentar aqui, vamos ver o que dá. E deu errado. E aí, chamamos o guincho, e a moral da história, 4 horas depois, a gente estava fora do atoleiro, com o guincho. Então, o que é o atoleiro, no caso da doença do alcoolismo? É a recaída. E a recaída, muitas vezes, no meu caso aqui, eu fui teimoso, né? Eu achei que dava. Eu fui autossuficiente, achando que eu resolvia sozinho, presunçoso. Estraguei o passeio da família. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse atoleiro. E a recaída é um atoleiro. A recaída é uma ameaça. E a pessoa precisa ter a consciência do risco que é a recaída da doença do alcoolismo. Tudo parece bem, um passeio maravilhoso, e, de repente, estragamos o passeio por cair nesse atoleiro. Depois que saímos, seguimos em frente, aproveitamos a viagem, e isso virou uma história para contar aqui para vocês. Então, aí vem essa questão da prevenção da recaída e da importância da mudança. Eu li no livro de N.A., que essa frase também é atribuída para Einstein, mas até hoje mesmo, antes de fazer nosso encontro aqui, eu pesquisei, não parece que o Einstein disse isso. Mas essa frase ela é de uma sabedoria muito importante. Olha, insanidade é cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Então, nós vimos que a Brené Brown disse, nós não somos perfeitos, nós vamos errar, mas nós podemos e precisamos aprender com os nossos erros. Nós não podemos cometer os mesmos erros. Nós precisamos melhorar, desenvolver e aprimorar. Sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E nada muda se você não muda. Você precisa mudar. Você pode e deve aprimorar, melhorar a cada dia. Então, vamos para os passos. E aí, essa jornada que eu aprendi com vocês. O primeiro passo é exatamente o passo da humildade. É necessário ter humildade para admitir a impotência perante o álcool, admitir que perdeu o controle da própria vida, que foi dominado pelo álcool. É o passo da coragem de pedir ajuda. Sozinho eu não dou conta. E nós vamos para o segundo e terceiro passo, que trabalha exatamente o despertar espiritual, o olhar para o alto, o reconhecer que existe um poder superior a cada um de nós, um Deus amoroso, que pode devolver a nossa sanidade. E quando eu falo nossa, é porque nós não somos perfeitos, todos nós temos as nossas dificuldades. E aqui o alcoólico, ele se dispõe a entregar a sua vontade nas mãos do poder superior. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam, se Deus quiser. Deus quer. Se Deus quiser, o meu familiar vai parar de beber. Se Deus quiser, eu mesmo vou parar de usar. Se Deus quiser. Não é se Deus quiser. Deus quer. Agora, o que cada um de nós, precisamos fazer para entregar nas mãos de Deus para ter o resultado que nós queremos. E aqui, no caso do dependente químico, é a sua própria vontade, que desencadeia todo o mecanismo compulsivo do uso da substância. Então, vamos seguindo no passo a passo. E o quarto passo é muito interessante. Quando eu fiz aquela vivência que eu mencionei para vocês no início, dos 12 passos, eu fui convidado a fazer o meu quarto passo. Foi interessante, foi difícil. E o que é esse quarto passo? É olhar para dentro de si, é um autoconhecimento. É muito importante a gente desenvolver a inteligência emocional através do autoconhecimento. E a gente precisa parar e refletir, olhar para a nossa vida e mudar essa relação que nós temos com nós mesmos. E como é difícil olhar para o espelho e olhar lá dentro e lidar com as nossas dificuldades. A Brené Brown, ela tem essa frase nesse livro que eu mencionei para vocês. Escrever a nossa própria história pode ser difícil, mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Então, esse quarto passo é o resgate da sua própria vida. É você entender dessa doença que você é portador,
de onde ela vem e onde ela levou, e o caminho da recuperação que você vai trilhando passo a passo. E aí vai falar do quinto passo. E quando eu fiz o quarto, eu jamais imaginei que depois do quarto passo eu ter escrito aquelas coisas que eu escrevi sobre mim e que ninguém sabia, eu teria que compartilhar isso com alguém. Eu fiquei extremamente incomodado naquele momento com aquela situação, mas como é libertador você se colocar na frente de outra pessoa que você concede esse privilégio de conhecer a sua história. É claro que não é qualquer pessoa, é uma pessoa que você vai eleger e escolher para conceder esse privilégio. E isso sim é libertador. Vamos caminhando passo a passo, o sexto, o sétimo, buscando o perdão e a transformação através da espiritualidade. E você vê que é uma jornada. Segundo, terceiro, trabalha a espiritualidade. Depois vem aqui no sexto e sétimo de novo. E precisa renovar e reciclar e agir novamente, dando os passos necessários. O oitavo e o nono passo, a questão das reparações. E aí, como é interessante, porque nós temos problemas, nós erramos, e nós podemos fazer essas reparações. E aí, essa reparação, inclusive, com cada um aqui, de entender a natureza exata das dificuldades, o quanto o álcool é responsável por alterar o funcionamento cerebral, o comportamento. Então, é importante fazer essa reparação pessoal e com as outras pessoas também. Vamos seguindo. E aí, o décimo passo, autorreflexão contínua, avaliação das suas habilidades e dificuldades com o objetivo de ser melhor a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Precisamos dessa jornada. Vamos caminhando para os últimos passos. 11º, prece, meditação e entrega. E a meditação aqui é um momento de reflexão, de um encontro com você mesmo, muitas vezes um esvaziamento das próprias preocupações e a entrega para esse poder superior. E chegamos no 12º passo, que para mim é o passo da fraternidade, do amor ao próximo. O alcoólico em recuperação, ele se compromete, se responsabiliza a ajudar os outros alcoólicos a atingirem a sobriedade. Ele sabe o caminho. O alcoólico em recuperação já trilhou o caminho, ele já esteve no fundo do poço, ele já esteve no fundo da caverna, ele sabe como sair dali e ele vai guiando passo a passo esse alcoólico que ainda sofre. E aí, olha, essa corrente do bem que vai estendendo a mão e ajudando o alcoólico que ainda sofre. O próximo, vamos caminhando para o final, para concluir a apresentação. Então, esses 12 passos são princípios espirituais da recuperação. E esse despertar espiritual que é experimentado em Alcoólicos Anônimos não tem nada de sobrenatural. Pode ter. Nós sabemos que o despertar espiritual pode ter essa característica sobrenatural, mas ela é principalmente a decisão de viver a partir de valores espirituais, perdão, amor, fé, domínio próprio, serviço e gratidão. São valores espirituais que precisam ser vividos e vivenciados. O valor é aquilo que norteia a nossa vida. E, particularmente, eu quero destacar o perdão. O quanto nós sofremos com mágoas, ressentimentos, desejo de vingança. Só o perdão pode curar isso. Inclusive, faz muito bem para o coração o perdão. A gratidão. Quantas vezes estamos reclamamos de tudo, reclamamos no ambiente do ar, como a gente observa, às vezes as pessoas reclamam dos colegas, dos companheiros, da sala, criticam. Precisamos agradecer mais, reclamar menos e agradecer mais. Mas, principalmente, a essência é o amor. A essência é o amor, é dar de si na direção do outro. E a essência do A, amor e serviço. Próximo. Essa é a transformação, próximo, que nós queremos ver. A transformação pelo amor e serviço, através da ajuda mútua, através da humildade, abnegação, generosidade,
E aqui, o altruísmo e a espiritualidade. É interessante ver as pessoas em serviço aqui, a Ieda, a Carol, a Cris, a Mila, estão servindo. Alguém, em algum momento, fez um contato comigo, orientou, marcou hora, alguém pediu para eu mandar a palestra, alguém está passando os slides para mim, essa pessoa ela se preparou, ela está aqui servindo com amor. Caminhando para a conclusão, então, o caminho da recuperação são as histórias compartilhadas que inspira, motiva e transforma doentes, portadores da doença do alcoolismo, em pessoas livres, saudáveis e felizes. As pessoas que transformam as pedras pelo caminho. Na verdade, transformam as próprias pedras no caminho de superação, de recuperação, no caminho da sobriedade. E para concluir, meu muito obrigado, minha gratidão por vocês nos mostrarem esse caminho, pelo privilégio de seguir com vocês pelo caminho. Olha, 81 pessoas hoje aqui. Que privilégio estar com vocês, que alegria no meu coração. Minha gratidão pelo carinho por esse caminho. Muito obrigado.